De volta agora para falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, estou aqui ao lado do Alex Fernando, nosso consultor para a área de tecnologia. Alex, prazer recebê-lo, muito bom dia. Igualmente, bom dia a todos que nos assistem. Marcos, vamos falar sobre um assunto que muita gente comenta hoje, a maioria das pessoas conhece um pedaço, a maioria não sabe nem a grandeza do que significa, que é computação nas nuvens. O termo ficou muito utilizado de um tempo para cá, por causa de e-mails que automaticamente eles, desde que ficavam na sua máquina, começaram a migrar isso automaticamente para dentro dos data centers no mundo, até que o pessoal aprendeu a usar e-mail, arquivos, aprendeu a usar aqueles editores de texto, tudo através da internet, sem necessidade de ficar nada na sua máquina. Com o tempo, acredita-se no mundo de tecnologia que esse será o futuro. Em alguns anos não haverá mais processamento local. Se você recorda, até algum pouco tempo atrás, as empresas costumavam ter grandes computadores dentro da empresa para fazer a centralização de tudo. Na verdade, voltando bem mais atrás, quando lá no advento da tecnologia, as primeiras empresas começavam com aquilo que chamavam de mainframes, que eram equipamentos muito grandes, muito caros, e lá eles centralizavam tudo. E as pessoas, os funcionários, a equipe que trabalhava, basicamente ele ficava com um equipamento burro ali, que ele era apenas uma casca, uma porta para enxergar o que estava lá dentro desse computador. Com o tempo, passou com o barateamento dos recursos computacionais, o processamento começou a vir para a estação da pessoa, do funcionário, daquele que faz o serviço. E esses mainframes foram caindo em desuso até pelo custo deles. Mas a ideia em si era muito boa, você centralizar. Quando você traz todas as informações, o processamento para a máquina do usuário, começa a ter problema, como backup, ele esqueceu o backup, vazamento de informação e aquele problema de ficar preso naquele local. Com o tempo, a partir do momento em que você começou a ter internet, conectando tudo, fica meio impensável. Às vezes você está na sua casa e precisa de um arquivo que ficou no escritório, você está no escritório e precisa de um arquivo que ficou na sua casa. Ou você, sei lá, está na faculdade e precisa de uma determinada informação que ficou lá no escritório. Esse tipo de coisa foi proporcionando o desenvolvimento da tecnologia de nuvem que a gente tem hoje e que muito provavelmente será desenvolvida ainda muito nos próximos anos, a ponto de inviabilizar hoje você ter esse tipo de data center dentro da sua empresa, até por questão de custo. Se bem me recordo, a maioria do empresariado pequeno, ele tem uma dificuldade muito grande de começar um negócio onde ele exige um sistema informatizado por causa do custo do equipamento. Para você montar um sistema de gestão hoje com os seus equipamentos, vamos imaginar uma empresa de médio porte, ela vai gastar cifras que chegam até a casa de milhões de reais só para ela ter esse sistema com esses dados ali dentro. Isso é caro, inviabiliza a maior parte dos negócios, porque esse recurso poderia estar sendo investido em maquinário, ele acaba tendo que gastar com essa tecnologia. Se você, a partir do momento em que você começa a aderir à ideia de nuvem, como aconteceu, por exemplo, com algumas empresas brasileiras, como o Peixe Urbano, ele tirou o poder computacional de dentro da empresa, aqueles servidores, o próprio sistema, e levou isso para cima de uma nuvem particular, que está espalhada pelo mundo, como é o caso da Amazon, a AWS. Que ali ele tem condição de levar não só aquilo que o usuário conhece, que hoje é para um usuário comum, a ideia é, eu vou colocar meus arquivos do Word lá. Aí, sei lá, eu estou na minha casa, preciso de um documento, eu pego lá. E isso se expande para muito além, a ponto de eu poder colocar o sistema inteiro rodando lá, o banco de dados rodando lá, tudo. E eu não ter mais aqui. Na máquina do usuário,
ele, tanto faz, ele está dentro do escritório, como ele está na casa dele, proporcionando aquela espécie de home office. Ele poderia estar na casa dele e acessaria o mesmo sistema que ele acessa dentro da empresa. Ele vai fazer o mesmo serviço que ele faz dentro da empresa. Isso conectado num data center que às vezes está a milhares de quilômetros daqui. Sem falar pelo lado além da redução de custo, que é significativa. Por exemplo, vou começar uma empresa hoje. Ao invés de eu gastar R$1 milhão comprando equipamento, montando uma sala refrigerada, porque computadores esquentam, para montar aquilo ali, eu preciso de mão de obra, gente especializada para ficar lá, pode dar problema. Às vezes a pessoa o meu administrador vai ficar até ocioso, mas eu preciso dele lá. Se der para uma emergência, pane, né? Vamos imaginar o caso de um banco. Seria impensável que acontecesse, as informações do banco ficassem apenas em um local. Já imaginou? Pega fogo ali, de repente no outro dia você levanta, os dados das contas bancárias sumiram, não sei quem é saldo de ninguém mais. Sumiu. Então, não tem condição. Automaticamente, para esse tipo de empresa, ela já teria que investir em mais de um data center. Às vezes espalhado por cidades ou estados, até países diferentes. Porque se eu colocar muito próximo do outro, existe, por exemplo, aqui até que não, mas nos Estados Unidos tem muito furacão. Às vezes devasta regiões inteiras. Se eu tiver... Vamos imaginar que eu tenha só 2 data centers espalhados e o furacão pegou os 2, eu fiquei sem nada. Quando eu uso nuvem, normalmente é espalhado em continentes. Fica um aqui e um outro na Ásia. Cair os 2 ao mesmo tempo é muita falta de sorte, muita coincidência. Sem contar que existe todo um outro aparato por trás. Backup é feito centralizado, é um só. Não só para os meus dados, para a minha empresa ou para os meus arquivos pessoais, mas para o planeta todo. Sei lá, tem 10 milhões de clientes lá, todos vão ser feitos backup junto. Se eu precisei dessa informação, está lá. No caso de um desastre, muito mais fácil. Se um ladrão entrar na minha empresa e para levar um equipamento, ele não vai ter nada, ele vai ter um computadorzinho lá que às vezes custa R$600. Que é só para acessar aquilo que está na nuvem. Se por um acaso ele levou o equipamento, eu posso colocar um outro equipamento no outro dia, com 20 minutos, está de novo, tudo no ar, do jeito que era. Não vou ter aquele tempo de parada, sei lá, às vezes semanas para restaurar uma coisa que estava funcionando. Entendeu? Então, esse tipo de coisa traz uma facilidade muito grande. Sem contar nos dados que poderiam ser perdidos. A partir do momento em que uma pessoa que, mal intencionada, ele tem acesso físico a um equipamento, físico, o computador está aqui, eu cheguei, consegui pôr a mão nele. Não tem como eu proteger nada nele. Por maior que seja a criptografia que eu coloco, ainda assim ela pode ser quebrada. Como a gente comentou na terça-feira, existem computadores e computadores. Existem computadores e até projetos no mundo que não são utilizados só por finalidade militar, mas que utilizam máquinas zumbis pelo mundo para fazer esse tipo de serviço. Ao invés de eu vou tentar quebrar a senha sozinho, eu vou espalhar com mais 20 milhões de máquinas no mundo. Aí nós, 20 milhões juntos, vamos tentar. Aí automaticamente eu quebro. É um consórcio do mal, né, Alex? Exatamente. Agora, se eu consigo pegar essas informações e colocar num local onde ela tem, para começar, para o cara chegar até o computador físico, ele vai passar por um exército praticamente, além de uma série de barreiras biométricas, portas blindadas, porta corta-fogo. É bem mais complicado ele chegar até aquele equipamento e pegar aquele dado. Pela rede é muito mais difícil ele ter acesso ao dado cru, de forma que ele consiga tentar quebrar essa informação. Então, para a empresa traz segurança no aspecto da confidencialidade da informação que ele colocou lá. Ele traz garantia de que ele vai ter informação quando ele precisar, no caso de uma parada ou uma coisa desse tipo, ele tem condição de restaurar com uma velocidade muito grande. E economia, grande economia. Como eu te falei, ao invés de você montar um data center de R$1 milhão, você compra só as estações de trabalho dos seus funcionários. E ainda com a vantagem que se você quiser economizar até nas mesas, no telefone, nos próprios equipamentos, deixa eles trabalhar na casa dele. Que é muito mais tranquilo. Acontece em empresas, como eu te falei, o caso do peixe urbano, ligou para a nuvem. Netflix, olha o tamanho do Netflix, ligou para a nuvem. Não tem necessidade de montar toda aquela estrutura, não precisa. Ter um servidor gigantesco, né? Não, própria empresa. Isso.
Por falar em Netflix, não vou entrar muito em detalhe, porque isso vai ser assunto do nosso próximo programa na terça-feira, entretenimento, mas quando a gente fala de nuvem, ela prevê tudo, né? A partir do momento em que eu levo praticamente o meu computador físico para dentro da nuvem, não só os dados, como o pessoal conhece, eu levo informações que ela não precisa nem ser baixadas para a minha máquina. Eu quero assistir um filme, eu não vou copiar ele para a minha máquina e assistir aqui, depois apagar. Eu posso acessar ele enquanto ele está lá. Eu só acesso ali enquanto está, acabou. Acontece isso com música, acontece com vídeo e agora com jogos. Não há necessidade de eu ter aquilo ali físico mais. O IBGE liberou uma pesquisa ontem, onde ele diz que mais de 50% da população brasileira já está conectada. Tá? É claro que a nossa rede ainda é porca, quando muita gente fala que não, mas meus arquivos ficam só na nuvem, sei lá, tem hora que a internet cai e eu fico sem acesso. No Brasil ainda existem essas preocupações, porque aqui realmente... A internet não deveria cair aqui. Não deveria. A energia elétrica também não, né, Alex? Em países desenvolvidos não existe muito essa preocupação, porque praticamente não cai. A internet cair é mesmo que cair energia. Como você acabou de dizer aí, realmente como ser uma coisa de utilidade pública, gera até um certo pânico. Se você pegar um país como os Estados Unidos, em que até os sinaleiros das ruas são conectados pela internet, fica meio... Vira um caos, né? Vira um caos. Fica preocupante o cara pensar, até mesmo, sei lá, deu uma pane, parou os sistemas de abastecimento de água, os sistemas de trânsito, parou tudo. Então, para um país igual aquele, isso acontece muito. Como eu ia dizendo, até empresas de agências governamentais americanas já estão migrando para a nuvem. Teve uma delas agora, acho que a CIA anunciou que metade do sistema deles estariam migrando de data center físico para dentro da nuvem. Porque ainda existe, já vi casos de empresário brasileiro que o medo que ele tem é seguro. Eu vou colocar meus dados lá, rodando, tiro daqui, tiro meu servidor, tiro meu banco de dados daqui, coloco lá. Sei lá, isso não vai vazar? Alguém não vai ter acesso? Meu concorrente não vai poder ter minha base de dados? Olha, você concorda comigo que uma agência governamental americana não faria uma coisa dessa se existisse alguma possibilidade? Estão perseguindo um cara até hoje porque o cara vazou uns procedimentos que eles adotavam lá. Então, sei lá, por maior que seja o segredo que uma pessoa que tenha, eu garanto que é menor do que um caso desse lá que gera um problema diplomático que pode gerar uma guerra. Em vários países. Poderia ter gerado uma guerra. Então, seguro é. Se você adota junto disso, vamos imaginar que você tem uma informação que, claro que a nuvem ela não te protege de uma ordem judicial. Porque, vamos imaginar, eu tenho o meu banco de dados, está lá dentro. Aí, de repente, sua empresa está enrolada numa lava-jato na vida, você vai receber uma ordem judicial que vai chegar policial para você lá e vai tomar seus dados. Como eles não estão com você, o mandato já vai direto lá para onde seria de direito. Então, lá eles vão chegar e retirar o dado. Agora, se você tem segredo nesse ponto, você poderia apelar para a criptografia de novo. Você traz a criptografia para a sua ponta. Daria para montar. Não que seja uma coisa muito certa, mas daria para fazer. E ainda tem questão de escalabilidade, que é muito interessante. Vamos imaginar o seguinte, eu comprei meus equipamentos, tudo, para montar uma sala ali dentro da minha empresa, para montar os dados que eu preciso. E aí, amanhã ou depois, tá pouco. Eu preciso, sei lá, os usuários estão reclamando de lentidão, eu preciso aumentar isso. Tá? Basicamente, eu vou lá e compro um servidor novo, coloco lá dentro. Às vezes eu invisto nisso aí R$100 mil, ou compro um disco novo, invisto mais, sei lá, R$200 mil para colocar aquilo ali. E se eu comprar ele muito pequeno, daqui a um mês já estão gritando que está lento de novo. Vai chegar aquele caso de você, quem nunca passou por isso, chega no supermercado, está esperando passar ali, a menina, o sistema está lento, banco é mestre nisso. O sistema caiu, acontece. Por quê? O sistema, a estrutura que está lá não suporta aquele volume de informação.
a partir do momento em que você utiliza esse serviço na nuvem, você não precisa se preocupar com isso. O caso da Amazon, que a gente falou, a Amazon, você paga para cada hora da máquina ligada, centavos pelo tempo do equipamento ligado. Uhum. Então, vamos imaginar que eu contratei um banco de dados ou contratei uma máquina. Vamos imaginar que eu quero um terminal para o usuário mexer. Eu contratei uma máquina e coloquei lá. Eu vou pagar, sei lá, com o preço que está o dólar, subiu um pouco, mas 10 centavos de real por hora desse equipamento funcionando. Uhum. Aí eu coloco ele lá. Amanhã eu percebi, tá pouco, entendeu? O pessoal está reclamando que está lento. O que eu vou fazer? Eu vou lá e falo para a Amazon, ó, esse equipamento está pouco, eu preciso que você dobra ele para mim. Ou, sei lá, a quantidade de memória que está nele está pequena, eu preciso aumentar para tanto. Eles podem fazer o dimensionamento sozinho de uma máquina para outra, só de um percentual que eu preciso. Ou seja, o gasto financeiro é exatamente aquilo que você consome. Exatamente. Não é? Você não vai precisar, por exemplo, comprar além daquilo que você está precisando, ou então comprar abaixo daquilo que você precisa. Né? Você não teria dinheiro parado ali. Alex, antes da gente concluir, a gente vê muito, por exemplo, no iPhone a utilização de nuvem também, não é? Para agenda de telefone. Você manda para a nuvem, troca o aparelho e depois pega de novo o que você tinha. Até o backup inteiro. Quando a gente fala a estação do cara é apenas uma porta para o sistema, essa estação ela pode ser um smartphone, pode ser um tablet. Que a memória não é tão grande assim, não tem como expandir a memória, né? E não dá, por exemplo, vamos imaginar que eu coloco todas as minhas informações pessoais no meu telefone de forma que eu não tenho uma cópia. Se acontecer, por exemplo, foi assaltado, o telefone caiu, quebrou. E aí? Às vezes eu perco. Às vezes, sei lá, eu estou andando num local, num rio, caiu dentro do rio, nunca mais vou ver o telefone. Então, quando você fala de smartphone, normalmente ele fica na nuvem da empresa, como o da Apple é muito bom, por sinal. Se você bate uma foto aqui, tudo, ele vai fazendo em tempo real. Aí, sei lá, você foi assaltado, perdeu o telefone. Acabou, você vai ali, compra outro e ele restaura do jeitinho que estava. Até suas ligações voltam. Olha lá, histórico, do mesmo jeito. Isso é muito bom. E também, as pessoas acabam usando o e-mail como quebra-galho também, uma nuvem, assim, porque você vai mandar, esse documento é importante, vou mandar para mim mesmo no e-mail, você manda para você mesmo, fica lá salvo. Mas normalmente também, os e-mails, como o próprio Hotmail ou o da Google, eles hoje têm um disco virtual lá dentro, que é nuvem. Você pode colocar esse arquivo lá. Poderia ser um arquivo não necessariamente só um dado de um texto, mas ele pode ser uma imagem, um vídeo, o que for. Você coloca lá nesse disco e esse disco, existem aplicativos para ele rodar no tablet, no smartphone, no computador. Inclusive é interessante para você fazer backup. Você coloca uma pasta no seu computador, por exemplo, a sua pasta Meus Documentos lá. Você vai lá e fala para o seu Windows, olha, eu quero que você sincronize isso aqui com o meu disco da Google. Ou discos maiores, como o do Mega, são 50 GB de graça. Eu vai lá e coloca para mim lá. Aí tudo que você vai fazendo, vai salvando, não se preocupa não. A hora que você salvou aqui, automaticamente ele replica isso para lá. Aí vamos imaginar que aconteceu uma tragédia, seu disco quebrou, ou seu computador foi roubado. Você simplesmente vai pegar um outro, ou enquanto isso você pode acessar de uma outra máquina, até numa lan house, e você vai ter seus arquivos lá na íntegra. Então a preocupação não é tanta. Se você aliar isso à criptografia do seu disco local, para que essas informações não caiam em mãos erradas, no caso de você ser roubado, é muito interessante. Você tem segurança completa. Marcos, como eu tinha dito, semana que vem, na terça, nós vamos falar sobre entretenimento. Vamos falar sobre como utilizar a tecnologia para você se divertir. O que existe hoje de bom, o que é pago, o que não é, por que é pago, por que não é. Algumas coisas que são moralmente corretas, algumas que não são. E eu quero deixar um aviso para todo mundo aqui. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, entra lá no Facebook, facebook.com/AlexFernandoOficial. Interage com a gente, manda sua sugestão, sua pergunta, sua crítica, o que é que seja, a gente passa aqui. E lembrando que semana que vem nós vamos começar uma série sobre o que cai em concurso público da área de tecnologia. Hoje, principalmente a parte de software livre é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Nós vamos falar aqui um pouco e vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Você vai conseguir lá fazer sua prova sem grande dificuldade. Legal, então. Alex, obrigado. Até semana que vem. Nada. Até semana que vem, pessoal.